E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos então para mais uma videoaula, continuar os assuntos da aula passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a invasão holandesa no Brasil. A gente vai entender o que foi esse processo e como uma situação que começou lá na Europa acabou tendo consequências diretas aqui no Brasil. Então a gente vai começar falando da União Ibérica, entender o que foi esse processo, como ele influenciou o que estava acontecendo aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho do governo do Nassau, a gente vai entender quem foi esse cara e qual foi o papel do governo dele aqui no Brasil. A gente vai ver o que foi a restauração do trono português e qual a importância disso. E também a insurreição pernambucana. Vamos ver o que foi esse episódio aí na nossa história. Em 1578, governava Portugal o jovem rei Dom Sebastião. E na sua inocência e na sua ingenuidade, a principal preocupação dele era combater os árabes no norte da África, que ele considerava infiéis. Lembrando que o Dom Sebastião e Portugal como um todo eram extremamente religiosos, católicos, então aqueles que não servissem à ordem religiosa deles eram considerados infiéis. E era o caso dos árabes que tinham sua própria religião. E aí, com esse objetivo em mente, o Dom Sebastião vai partir para a África, liderando mais ou menos 18 mil homens, e isso vai dar muito errado. Como resultado dessa aventura, ele vai perder o exército, esmagado pelos árabes, e o próprio Dom Sebastião vai morrer. Seu corpo nunca vai ser recuperado, e para piorar a situação, ele vai deixar vago o trono de Portugal. Como ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, o tio-avô, herdeiro mais imediato, o próximo na linha de sucessão, o cardeal Dom Henrique, vai ser proclamado rei de Portugal. Só que, como ele já tinha certa idade, ele acaba falecendo alguns anos depois, deixando mais uma vez vago o trono de Portugal. E aí, depois de muita disputa política, por força da palavra, dinheiro e de armas, o Felipe II, rei da Espanha, tio do Dom Sebastião, vai se proclamar também rei de Portugal. E isso vai dar início a uma união peninsular. Ali, a Península Ibérica é onde a gente tem hoje Portugal e Espanha. E aí, por causa disso, da união desses dois países da Península Ibérica em um só governo, vai se iniciar a União Ibérica. Então a gente tem Filipe II, rei da Espanha e de Portugal, rei da União Ibérica. Com essa situação em vigor, o Brasil vai passar a pertencer à Espanha. Durante os 60 anos da União Ibérica, a administração do Brasil praticamente não sofreu alterações. Os funcionários do governo português foram mantidos, o idioma oficial continuou sendo o português, as leis e os costumes pouco mudaram, mas as consequências da União Ibérica repercutiram diretamente no Brasil. O principal fator que levou a Espanha a não interferir diretamente na administração do Brasil é que ela estava muito mais preocupada em lucrar com as suas colônias aqui nas Américas, ela estava ganhando muito mais com ouro e prata, metais preciosos, do que ela ganharia aqui no Brasil. Então, ela meio que deixa de lado, durante esse período, o governo e a administração do Brasil, que continuou fazendo o que eles já estavam fazendo antes. Só que, indiretamente, a União Ibérica vai ter consequências sim no Brasil. A Holanda e outras províncias lá do norte da Europa pertenciam à Espanha. Só que em 1581, depois de muitas lutas, eles conquistaram a independência e proclamaram uma república. A capital dessa república era a cidade de Amsterdã, que era considerada um dos mais importantes centros comerciais da Europa. O Filipe II fica muito bravo quando ele perde esse centro comercial importante e, como represália, vai proibir as colônias pertencentes ao Império Espanhol de comerciarem, de fazer comércio com os holandeses, impondo a eles um bloqueio econômico conhecido como embargo espanhol. Então, todo o Império Espanhol, todas as colônias, tudo que pertencesse à Espanha estava proibida de fazer comércio com os holandeses. E o Brasil, nesse período, por causa da União Ibérica, também pertencia ao Império Espanhol. E aí, por causa disso, da União Ibérica, o Brasil fica também proibido de comercializar com a Holanda. Só que na época, os holandeses controlavam a operação de transporte, refino e distribuição colonial do açúcar brasileiro. E era uma operação muito grande, muito lucrativa. Os holandeses tinham um grande papel nesse processo e ganhavam muito dinheiro com isso. Agora que eles estão proibidos de fazer essa prática de comércio, eles não pretendiam só abrir mão e deixar para lá. Os engenhos do Nordeste brasileiro ainda eram muito atrativos e muito lucrativos. E aí, como forma de reagir ao bloqueio econômico espanhol,
os holandeses vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais em 1621 e vão decidir, por meio dessa companhia, invadir e conquistar o Nordeste brasileiro e se apoderar da produção de açúcar. Eles vão tentar uma primeira vez uma rápida e frustrada tentativa de se estabelecer lá na Bahia. Em 1624 e 1625, os holandeses vão ocupar com sucesso a capitania de Pernambuco, que era a mais rica capitania da época, devido justamente à produção do açúcar. A partir desse momento, dessa base, eles vão estender o domínio sobre grande parte do litoral nordestino, onde eles vão ficar de 1630 a 1654. E, a princípio, a Espanha e o Felipe não vão dar muita importância a essa invasão. Lembrando que eles deixaram o Brasil mais ou menos do jeito que estava. Não foi uma preocupação do Felipe interferir diretamente no Brasil. Ele estava muito mais interessado nas colônias dele aqui nas Américas. Ele estava ganhando ouro e prata, metais preciosos, era muito mais interessante do que o açúcar brasileiro. Então, não vai haver, pelo menos não nesse primeiro momento, uma resistência por parte dos espanhóis da União Ibérica em relação a essa invasão holandesa. E aí, para cuidar da administração do Brasil holandês, os holandeses vão enviar para cá o conde João Maurício de Nassau-Siegen, nomeado governador-geral do Brasil. O Nassau chega ao Brasil em 1637 e logo pôs em prática uma habilidosa política administrativa. O Nassau era um cara muito carismático, era um ótimo gestor e ele pretendia pacificar a região e conseguir a colaboração dos luso-brasileiros, que eram os habitantes da colônia. Principalmente porque eles eram uma força invasora, eles estavam invadindo o território. Então a ideia do Nassau era justamente ficar de bem com esses caras, ganhar o favor deles para que eles pudessem manter o domínio da região. Ele sabia que quando a população se revoltasse, cansasse da invasão holandesa, do domínio holandês ali na região, eles seriam expulsos. Então a ideia do Nassau era fazer de forma pacífica, conseguir a colaboração dos luso-brasileiros para manter as coisas sob controle. E entre as principais medidas que ele adota no governo dele vão se destacar a concessão de créditos, ou seja, a companhia vai conceder crédito, dinheiro, aos senhores de engenho para que eles comprassem melhores equipamentos para os seus engenhos, recuperassem os canaviais, comprassem escravos e, de certa forma, reativar a produção açucareira. Então, uma das primeiras medidas é dar dinheiro para esses caras, os senhores de engenho. E é claro, eles vão ficar muito felizes ganhando esse dinheiro. E aí, é claro, eles vão ficar do lado do Nassau e do governo do controle holandês aqui do Brasil. Outro ponto importante foi a tolerância religiosa. As diversas religiões, como o catolicismo, o judaísmo, o protestantismo, foram toleradas pelo governo de Nassau. Os holandeses não tinham como objetivo pregar ou expandir a fé religiosa, eles queriam lucrar com o açúcar. Só que, ao mesmo tempo, a religião oficial do Brasil holandês era o calvinismo, e era a mais incentivada, mas não por isso as outras fés elas eram criticadas ou perseguidas, como era muito comum. Se você tinha uma religião diferente da sua, os reis, os governantes, eles costumavam perseguir esses caras que tinham religiões diferentes. E a tolerância religiosa aqui no Brasil holandês, foi muito importante para garantir esse clima de paz e tranquilidade. E isso, claro, agradou muito os senhores de engenho. Um aspecto importante da gestão do Nassau foi o incentivo à vida cultural. Nassau promoveu a vinda de artistas, médicos, astrônomos, naturalistas, entre eles os pintores Franz Post, Albert Eco, autores de diversos quadros inspirados nas paisagens brasileiras. No setor científico, destacou George Margrave, um dos primeiros a estudar nossa natureza, Willem Piso, médico que pesquisou a cura das doenças mais comuns da região. Então, antes do governo holandês, quando o Brasil estava sob controle português, não havia essa vida cultural, esse estímulo a coisas novas. O senhor de engenho vivia para produzir, lucrar ali em cima daquilo que ele produzia. E eventualmente eles se cansavam disso, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando o Nassau traz uma vida cultural, uma promessa de coisas novas, alguma coisa para distrair a cabeça desses senhores, eles ficam muito satisfeitos sim com essa proposta do Nassau. A vinda, o estímulo à vida cultural melhora muito a condição de vida dos senhores de engenho aqui na colônia. Lembrando que a gente está falando dos senhores de engenho, eram os caras que tinham algumas condições. Os escravos, para eles, mudou nada em relação ao que era antes. Mas para os senhores de engenho, os caras que tinham dinheiro,
o estímulo à vida cultural, todos esses especialistas que vieram ao Brasil realmente melhoraram a qualidade de vida. O Nassau ganha prestígio como administrador, mas surgem desentendimentos entre ele e a Companhia das Índias Ocidentais. Os líderes da companhia estavam acusando ele de furtar dinheiro e quiseram limitar os poderes dele. Por sua vez, o Nassau acusava a companhia de não entender os problemas locais e agir com muita ganância. Eles queriam lucro, lucro, lucro. Não estavam nem aí para a população. O Nassau ele tinha essa preocupação. E aí esses desentendimentos vão levar a tensões, e aí a companhia vai convidar o Nassau a se retirar do cargo de governador, em 1644. E o Nassau vai deixar o cargo. Em 1640 vai acontecer um episódio importante lá em Portugal, a restauração do trono português, que é quando Portugal finalmente se liberta da Espanha. Há muito, Portugal já vinha tentando esse processo. Eles queriam botar um português no trono de Portugal, eles queriam tirar o Filipe II, queriam romper com a União Ibérica, porque Portugal, querendo ou não, estava perdendo dinheiro. O território português, o Brasil, aqui a parte que pertencia a Portugal, realmente fica deixada para lá. Então não tinha esse cuidado com o lucro, ou que Portugal deixava de ganhar ou ganhava. Então não tinha essa preocupação da Espanha, como a gente já falou. E os nobres portugueses estavam desesperados, eles queriam retomar o trono de qualquer jeito para tentar encaminhar as coisas de novo, tentar retomar o controle aqui do Brasil e do comércio de açúcar. E aí, lá em 1640, o Duque de Bragança vai recuperar a coroa portuguesa e colocou um fim ao domínio espanhol. Quando ele assume o trono, ele recebe o título de João IV, iniciando a dinastia de Bragança. Como a gente já falou, esse episódio fica conhecido como Restauração do Trono Português. Finalmente, um rei de Portugal, um rei português, está ocupando o trono de Portugal. E aí o Filipe voltou a ser só o rei da Espanha. Voltando a ser reino independente, Portugal negociou um acordo de paz de 10 anos com os holandeses que ainda ocupavam o Brasil. Eles saíram de uma situação muito complicada. A princípio, eles não tinham recursos para investir contra os holandeses, para lutar contra os holandeses e tentar recuperar o território. Então, a princípio, um acordo de paz. Mas logo Portugal vai começar a pressionar para retomar esse território. Depois da saída do Nassau, a administração holandesa vai tornar-se extremamente dura, muito rígida, interessada somente em aumentar os próprios lucros. A Companhia das Índias Ocidentais vai passar a pressionar os senhores de engenho para que aumentassem a produção, ou seja, tem que produzir mais açúcar para a gente ganhar mais dinheiro. Vai fazer pressão também para eles pagarem mais impostos. Vão querer liquidar as dívidas que eles tinham. Então, com o passar dos anos, a companhia foi emprestando dinheiro para esses senhores de engenho. Só que agora eles ficaram mais rígidos nessa questão e estão cobrando essas dívidas atrasadas, que muitos senhores de engenho não tinham como pagar. E isso faz surgir uma tensão inacreditável. Durante o período Nassau, a vida estava muito legal. Agora que ele saiu, começam a surgir conflitos entre o povo aqui do Brasil e os holandeses. A companhia ameaçava confiscar os engenhos dos proprietários caso eles não conseguissem pagar. Isso tudo pesava muito em cima dos senhores de engenho, que começam a ficar com o pé atrás em relação ao domínio holandês. Até mesmo a tolerância religiosa tinha acabado. Os católicos passaram a ser proibidos de praticar livremente sua religião, visto que os holandeses eram calvinistas. E aí, reagindo a todas essas pressões, os habitantes da colônia iniciam em 1645 a luta pela expulsão dos holandeses. Esse episódio fica conhecido como Insurreição Pernambucana. É claro, eles vão ter auxílio de Portugal, que tinha muito interesse em recuperar esse território para tomar de novo a produção de açúcar para eles. E aí, com o auxílio de Portugal, de tropas portuguesas e o pessoal aqui da colônia, os colonos, vão expulsar os holandeses no episódio da Insurreição Pernambucana. Os holandeses se rendem em 1654. E aí, com isso, Portugal retoma o domínio na região açucareira do nordeste do Brasil. Finalmente retomou a produção do açúcar. Com a União Ibérica terminada, Portugal se encontrava numa grave crise econômica. Eles tinham gastado muitos recursos para tentar restaurar o trono português, gastaram mais recursos, mais dinheiro para tentar expulsar os holandeses daqui do Brasil. E aí, nesse período, eles estão numa situação bem complicada financeiramente. E além disso, grande parte do território tinha sido perdido, tanto para holandeses, para franceses, para ingleses, que se aproveitaram que Portugal estava fora para ocupar partes do território brasileiro. Então,
Além de tudo, de estar numa crise econômica complicada, Portugal ainda perdeu territórios aqui do Brasil para essas invasões. Então, Portugal recupera a produção do açúcar, mas está numa situação muito, muito, muito complicada. Portugal buscava desesperadamente encontrar uma solução para sair dessa crise econômica que eles estavam. E aí, de um lado, eles acabam recorrendo à Inglaterra, assinando diversos tratados econômicos, do outro, adotam uma política rigorosa em relação ao Brasil, que era uma das poucas colônias que eles ainda tinham. O Dom João IV dizia constantemente que o Brasil era sua vaca de leite, era de onde eles lucravam mais, de onde eles obtinham mais retorno dos seus investimentos. Pelos tratados assinados com a Inglaterra, Portugal receberia basicamente proteção política e produtos manufaturados em troca de vantagens na exploração colonial que foi concedida aos ingleses. Então, a situação de Portugal era tão complicada que os acordos e a maioria desses tratados que eles firmaram com a Inglaterra favoreciam muito mais a Inglaterra do que favoreciam a Portugal. Mas como Portugal estava numa situação complicada, ele acaba aceitando. E esses tratados vão dar início a uma longa relação de aliança e de parceria entre Portugal e Inglaterra, que vai perdurar durante muito tempo. E a gente vai continuar vendo isso nas próximas aulas. A gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, as dúvidas eu vou tirar na aula presencial. Se você não estiver comparecendo às aulas presenciais, manda as dúvidas por e-mail para eu responder. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.